E aí, gente, como é que vocês estão? Bora com o podcast, né? Retornando após o carnaval. Aliás, era para eu ter gravado ontem. Fiquei muito doente nos últimos dias. Não sei, peguei uma gripe, não sei se peguei gripe, não sei se peguei Covid. Eu sei que eu tô com sintomas muito intensos ainda. Tô tentando gravar o podcast aqui, a voz já começa a ficar rouca. Mas vamos lá, a gente vai gravar um podcast rápido, passar por algumas notícias esportivas e fazer um giro por alguns estaduais, né? Talvez os estaduais que tenham mais equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Corinthians, obviamente, né? Que no final de semana anunciou aí a contratação de fato do Antônio Oliveira. Ele veio, estava no banco de reservas na vitória contra a Portuguesa e o Corinthians venceu. O importante é vencer. Se teve alguma coisa diferente, se ele fez algo. A gente sabe que houve uma mudança de posicionamento, por exemplo, do Yuri Alberto, que não ficou tão isolado lá na frente. Né? Coisa que ele mesmo já falou que era complicado, né? Para ele, ele sabe fazer essa função, é um atleta polivalente, mas para ficar ali preso naquela posição, mudando um pouco a característica. Ele falou que teve problema no pub, se eu não me engano, né? Então não era uma tarefa, não era uma função de ofício, se a gente pode dizer assim, né? Então e o Antônio Oliveira colocou ele mais como um ponta e foi onde ele parece que rendeu um pouco mais, né? Não sei, a gente só vai poder saber com o passar dos jogos. O que importa é que nesse momento o treinador vem e o Corinthians vence. Né? Até então o Corinthians estava acumulando derrotas. Isso com o Mano Menezes, na última partida com o Kozlowski, e a chegada do português muda alguma coisa. É óbvio que do outro lado, e com todo o respeito, tem a portuguesa, a Lusa, né? Nossa querida Lusa, mas o importante é vencer. O importante é vencer. Né? Então aqui o Antônio Oliveira, né, falando, elogiando o elenco, que tem talento, né? Algumas palavras do português aqui. A gente tá deixando uma moral, o jogo foi no domingo, mas a gente deixa uma moral porque ele é o estreante da vez, né? Foi um pequeno passo. Aqui, matéria do GE, tá, gente? Antes que eu me esqueça, deixar os créditos primeiramente, matéria do Globoesporte.com por Emílio Bota. E aqui foi um pequeno passo. O caminho que temos pela frente, acertamos, erramos. Não é em 2 dias que se constrói uma equipe. Essa equipe tem talento, mas precisa competir sempre. Se fizermos isso, temos muita gente aqui que pode resolver jogos. Eu concordo com o Antônio, né? Volto a repetir. Se a presença dele ali taticamente mudou alguma coisa, não mudou absolutamente nada. Talvez ele tenha mudado um atleta, como a gente falou, do Yuri Alberto, já foi uma mudança evidente. A gente vê algumas mudanças de posição, mas assim, não teve tempo de treinar. Né? A mudança maior que acontece é o tal do que aqui a gente fala, e é uma coisa assim que eu não gosto muito, porque meio que banaliza, né? A mudança de treinador, mas que muitas vezes acontece, que é o fato novo. Né? O treinador, chegar um novo treinador, é um fato novo. É uma mudança no ambiente, é uma mudança assim, das pessoas que estão ali, então às vezes o ambiente com o Mano Menezes não estava legal, né? Eu me recordo que em determinado jogo ele chamou o Yuri Alberto de burro. Quando o Yuri Alberto saiu, os dois se abraçaram ali, houve uma conversa e tudo mais. E o Mano até ironizou depois na coletiva pós-jogo, falou que era coisa de jogo e tudo mais. Eu até falei, pô, eu concordo com o Mano, acho que foi uma coisa de jogo, mas depois vendo até o que o Yuri Alberto falou, eu acho que não caiu tão bem. Né? Então essas coisas de você falar que o que está dentro do campo fica dentro do campo, não é bem assim, né? Não é bem assim. Você usar palavras ofensivas com o atleta ou com qualquer profissional dentro das 4 linhas, não necessariamente dentro das 4 linhas, né? Mas ali dentro do campo, é, é, nem sempre é uma coisa que a gente dá para falar que, olha, é coisa do jogo, né? É coisa do jogo. E me parece que aquilo mexeu com o Yuri Alberto. E se aquilo mexeu com o Yuri Alberto, o ambiente já não estava legal. Né? Para o Mano Menezes ter chegado ao ponto de chamar o atleta de burro, o ambiente já não estava legal. Então era necessário, né? Era necessário. Aqui eu estou apenas fazendo eu estou presumindo que era isso, tá? Eu estou presumindo, com base nos últimos acontecimentos, no que falou no que aconteceu naquele episódio, no que fala hoje o Yuri Alberto, a saída do próprio Kozlowski, né? Eu acho que o ambiente não estava legal. O ambiente não estava legal. E a mudança de treinador, ela se faz. Esse é uma das poucas situações onde eu defendo a troca de treinador. Quando não há mais ambiente, é necessário a troca de treinador. Não tem como, né? O cara não tem mais comando. Ele supostamente é o comandante,
É ele que vai escalar a equipe, é ele que vai fazer a estrutura tática do jogo, ele que vai fazer as substituições. Se ele não tem o controle do vestiário, não há condições para a continuidade do trabalho, né? É isso que eu estou presumindo, com base no que a gente viu agora com o estopim aí da última entrevista do Yuri Alberto. Me parece que ele sentiu, e aí com base no que ele falou, eu parei para pensar, refletir e falei, de fato, se o Mano Menezes usou um termo desse porte, que burro, é um termo forte, né? Um jogo, eu não ligaria, mas enfim, né? Não é comum um treinador se referir a um jogador com a palavra burro, né? Com o adjetivo de burro. Não é um elogio. Então, se ele usou esse termo, que é um termo muito forte, e que eu nunca vi o Mano Menezes usar esse termo, hein? Eu nunca vi. Talvez alguém já tenha visto, peço que me corrija. Mas eu nunca vi o Mano Menezes usar esse termo com nenhum jogador. Se ele chegou no nível de usar este termo, é sinal de que o ambiente não estava legal, né? Alguma coisa não estava a sintonia não estava bem ajustada e as coisas foram saindo do trilho e as coisas foram desandando. Então, desejo vida longa ao português, ao Antônio Oliveira. Espero que consiga fazer um grande trabalho. Fez um grande trabalho no Cuiabá, agora assumindo uma grande camisa, com uma grande torcida. Não que o Cuiabá não seja uma grande camisa, gente, né? Não me interpretem mal, mas estamos falando aqui da segunda maior torcida do nosso país, né? Então, não vamos ficar aqui também de boa vizinhança. Tem a oportunidade, as maiores torcidas, como eu falei, a segunda maior torcida do país, né? E com o orçamento que tem, num grande centro, num grande polo econômico que é São Paulo, capital de São Paulo ainda por cima, eu espero, desejo que ele consiga fazer uma grande campanha, um grande sucesso, né? É uma nova gestão, mudaram-se muitas coisas, chegou-se nova gestão, pareciam que algumas coisas estavam sanadas, mas não é bem assim, né? A gente falou de coisa boa aqui, de vitória, estreia, mas tem coisa para deixar o corintiano um pouco, eu não digo nem preocupado, né? Não, preocupado. O problema que estava lá vai continuar. Porque até então o Duílio tinha anunciado um acordo com a Caixa, e para notícia do GE também, redação do GE, e parecia que estava tudo resolvido, né? Parecia que estava tudo resolvido. O Corinthians ofereceu cerca de né? Eu não sei qual o valor exato, mais de 531 milhões. A dívida com a Caixa, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado, a dívida com a Caixa é mais de 700 milhões, tá? Mais de 700 milhões. Mas o Corinthians tentou fazer esse acordo, o Duílio na época tentou fazer esse acordo de, ó, pago agora, né? Porque muita coisa, obviamente, é juros dessa dívida, não dá pra gente excluir isso. Muita coisa é juros. Então, pago isso nesse dia, nesse prazo, e estamos ok, né? A Caixa ficou de avaliar e a verdade, no final, o resultado foi que não dá para fazer acordo, né? No formato que o Corinthians propôs, não dá para fazer acordo. Então, a Caixa Econômica recusou a proposta feita pelo Corinthians, né? E a informação foi divulgada inicialmente pela ESPN, deixando os créditos aqui, a gente está pegando a notícia do GE, mas foi divulgada inicialmente pela ESPN. Então, a proposta feita pelo Corinthians, tá? O clube tinha a intenção de pagar pouco mais de 531 milhões para zerar os débitos, oferecendo 356 milhões do acordo do naming rights, né? Você vende o nome do estádio para alguma empresa, que no caso é a Hypera Pharma, que dá o nome Neoquímica Arena, e esse dinheiro iria para os cofres da Caixa, com uma forma de sanar as dívidas, e o restante, cerca de 175 milhões, o Corinthians seria composto pela compra com 90% de desconto de dívidas que o banco teria. Então o banco tem algumas dívidas, o Corinthians compraria alguma dessas dívidas com 90% de desconto, né? E aí a dívida que era da Caixa passa a ser do Corinthians, chegando ao valor de 175 milhões. Bom, segundo a Caixa, o Corinthians não pode usar o dinheiro vindo da venda do naming rights por ele pertencer à Arena, fundo de investimento imobiliário, responsável pelo pagamento do estádio. Então, o dinheiro do naming rights não é do Corinthians, né? Essa que é a verdade. Se quando a gente fala de CNPJs, parece que assim, pô, o Corinthians vendeu o naming rights, é dele. E, no fundo é dele, mas a venda foi para Arena Fundo de Investimento Imobiliário, né? Então, por isso que eu tô falando, quando você lida com vários CNPJs, são como se fossem de pessoas diferentes, né?
são pessoas diferentes. O Corinthians está junto com a Arena Fundo de Investimento Imobiliário, mas o dinheiro da venda do name rights não foi para o CNPJ Corinthians. Então o Corinthians, primeiro, não pode usar esse dinheiro, porque esse dinheiro, na teoria, não é dele, né? No papel, não é dele. E, além disso, há um entendimento da Comissão de Valores Imobiliários de que o montante não pode ser destinado para esse fim. Então, além de tudo isso, além do dinheiro não pertencer ao Corinthians, no papel pelo menos, a Comissão de Valores Mobiliários entende que esse dinheiro do naming rights não pode ser usado, não sei se integralmente ou parcialmente, a gente não tem detalhes aqui, não pode ser usado para o fim de sanar a dívida com a Caixa. Tá? O banco afirma ainda que os recursos do Fundo de Compensação de Variações Salariais também não servem para a quitação do estádio. Então, Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente do banco, chegou a visitar a Neoquímica Arena no final de novembro, né? Foi quando houve o anúncio daquele acordo, tá? Não é suposto acordo, houve um acordo de fato. A diferença é que precisava ainda ser avaliado, né? Ao longo de 2023, o Corinthians repassou cerca de quase 100 milhões de reais ao banco, e tudo isso só de juros. Por isso o interesse de você quitar a dívida o mais rápido possível. Por isso que eu falei, a dívida hoje, eu acho que no acordo atual, o valor principal que vai de fato abater a dívida passa dos 600 milhões. Falei 700, 600 milhões. Começa a ser pago só em 2025. Então a gente tem essa temporada inteira em que o Corinthians vai pagar apenas juros, e depois desse ano, dessa temporada, o Corinthians vai começar a bater esses cerca de 600 milhões de reais para começar a bater o valor da dívida de fato, né? Até então, talvez essa temporada o Corinthians tenha que repassar mais 100 milhões de reais para a Caixa. É por isso que eu falei, é por isso que é 700, né? Eu tinha lido em alguns lugares, porque vão ser quase cerca de 100 milhões essa temporada, mais os 600 que ainda deve. Então, que é para quitar a dívida de fato. Por isso o interesse em pagar a dívida, né? Em pagar o quanto antes. Mas, aparentemente, não vai ser possível. Talvez o Corinthians tenha que buscar uma outra forma, alguns outros parceiros, enfim. Fato é que é um problema para a gestão. 100 milhões de reais não é pouca coisa, não é uma brincadeira barata, né? Então, vamos ver, cara, o que os empresários podem fazer, o que dá para ser negociado. O fato é que o dinheiro do name rights, por 2 motivos, não pode ser usado, tá? Por 2 motivos. Talvez esse aqui dê até para os caras derem uma coxambrada lá, mas mesmo se riscar esse ponto do problema, tem um outro problema. Então, a gente vai acompanhar, não sei que fim que vai levar. A gente sabe que foi um acordo que foi acertado pela gestão do Ilho, pelo presidente do Ilho. Não sei se ele pode ter algum tipo de participação em um futuro acordo, tá? Até porque não é do mesmo grupo político. Então a gente acompanha, e assim que tiver qualquer coisa a gente fala. Agora, que é um grande problema, né? Que é um grande problema, porque, repito, é mais essa temporada inteira apenas pagando juros, que deve ser cerca de 100 milhões de reais, e depois o Corinthians, a partir de 2025, começa a pagar a dívida, que é de cerca de 600 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Bom, vamos embora. Minha voz aqui já está começando a dar uma arreada. Então vamos passar por alguns estaduais, né? Só para a gente... Peço perdão, assim, ó, a gente passa por alguns estaduais. Você que tem o seu estadual aí de coração, da sua região, ficar chateado, pô, não falou daqui, deixa o comentário aí embaixo. A gente vem no próximo podcast e fala um pouco mais, tá? Apenas passando pelos resultados, né? O Grêmio empatou com o São Luís, aqui o destaque para Grêmio, Internacional e Juventude. Internacional venceu o São José e o Juventude empatou com o Novo Hamburgo, tá? Tá aqui as 3, talvez as principais, né? Que são as equipes, pô, não vou falar as principais que estão na Série A, tá, gente? Não me entendam mal, tá? Não me entendam mal, mas as equipes de Série A liderando aqui o topo da tabela do Gauchão, tá? Sobre o Campeonato Mineiro, a gente teve aqui o América vencendo o Uberlândia, temos o Galo vencendo o Atlético Clube e o Cruzeiro vencendo Patrocinense. Jogos válidos pela 4ª rodada, então o Cruzeiro está aqui, lidera tranquilo o Grupo A, o Atlético Mineiro atrás do Vila Nova, né? Tem um jogo a menos, é importante a gente destacar. O América liderando de forma absolutamente tranquila o Grupo C,
mas o Athletic Clube tem um jogo a menos também. Importante a gente destacar. Vamos de Taça Guanabara, Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Botafogo, né? A gente já tinha falado sobre esse resultado. O Vasco venceu o Audax. O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa. Então aqui, Sampaio Corrêa é do Rio de Janeiro mesmo, tá, gente? Antes que vocês achem que eu tô confuso, não, Sampaio Corrêa é do Rio. É isso mesmo, né? Esses foram os últimos jogos. Então aqui, tabela, né? Situação de tabela no momento. A gente tem o Nova Iguaçu aqui no meio das equipes de Série A, né? Tem o Fluminense, o Flamengo, Vasco da Gama e o Botafogo, tá? Então temos aqui, neste momento, tá? Cedo ainda, mas neste momento o Botafogo fora aqui das 4 melhores equipes do campeonato. Vamos de Campeonato Paulista, só para finalizar. O São Paulo perdeu, primeira derrota do São Paulo na temporada, perdeu para Ponte Preta. Opa, cliquei aqui sem querer. É na temporada? Não, é na temporada, né? Acho que é a primeira derrota na temporada. No Campeonato Paulista, com certeza. Agora na temporada, não sei, né? Às vezes tem aqueles jogos treino, né? E às vezes perde, eu não sei, né? Se são jogos oficiais, primeira derrota do São Paulo. 2-0 para Ponte Preta, 2 golaços, né, da Ponte. Primeiro um golaço, o segundo gol de contra-ataque. O Bragantino empatou com o São Bernardo. Aqui a vitória do Corinthians, né? Depois de um hiato aí, um jejum de vitórias, o Corinthians vence a Portuguesa. Volto a te repetir. Importante a gente destacar a vitória, é importante. Não dá para dizer que muita coisa mudou com a chegada do Antônio, mas o adversário é tecnicamente muito abaixo, né? Muito abaixo, que neste momento está na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Então não é muito parâmetro, mas a vitória é o que interessa. E em tempos áureos, em tempos anos remotos, já foi um clássico paulista, tá? Para você que tá vendo, fala, nossa, Portuguesa, né? Isso aqui já foi um clássico paulista, tá? Assim como Português e São Paulo, Português e Santos, Português e Palmeiras, já foi um clássico paulista. Hoje em dia não dá para dizer mais, né? Não há nível de comparação, mas já foi um clássico paulista. Vamos lá, Santos empatou com o Mirassol, 2-2, e o Palmeiras empatou com o Santo André, né? Palmeiras, o jogo foi ontem, até saiu na frente, acabou tomando um golzinho no final. Golzinho, vamos combinar, sem vergonha, né? O Abel Ferreira fala que precisa de reforços, mas os gols que o Palmeiras toma não tem nada a ver com reforços, hein? É importante destacar isso, porque às vezes joga-se uma cortina de fumaça, né? Tenta desviar um pouco o foco, mas o problema não é. O problema do gol tomado não é a falta de reforços, hein? É só um parênteses aqui, né? Que todo respeito ao Santo André, né? Mas o gol foi, né, bem sem vergonha ali, a falha da defesa do Palmeiras, com todo respeito mais uma vez, tá? Situação de tabela, o Santos absolutamente tranquilo na liderança do grupo A, o Palmeiras lidera o grupo B, a Ponte Preta vem logo na sequência, né? Aqui o Bragantino lidera o grupo C e aqui o São Paulo liderando o grupo D, tá? O grupo que na sequência vem o Novo Horizontino, tá na cola do São Paulo, aqui a Inter de Limeira tá na cola do Bragantino, o Corinthians o lanterna do grupo C, mas imagino eu, até pela distância em pontuação, né? Acho que deva se recuperar, né? A gente tem equipes em situação muito ruim, como é o Santo André, como é a Portuguesa, como é o Guarani, e o Corinthians está com 6 pontos. O Corinthians tem um potencial muito maior que muitas equipes, né? Que não dá pra gente ficar de demagogia, pela estrutura que tem, o estádio que tem, a força da camisa, a força da torcida. Acho que tem tudo pro Corinthians sair dessa situação, mas tem que reagir rápido, né? Tem que reagir rápido, porque aqui não importa se o Corinthians tem que estar aqui. O Corinthians tem que estar pelo menos na segunda colocação do grupo, né? Enfim, acho que é isso, gente. Vou encerrar. Tá bem complicado falar aqui. Tô até com um pouquinho de falta de ar. Vou pedir perdão aqui pela voz falha. Mas a gente vai tentar gravar. Felizmente não tossi. Acho que deu uma tossida apenas. Então a gente vai tentar gravar aos pouquinhos, tá? Estamos retomando. Aí, se perguntar se o carnaval rendeu merda nenhuma. Eu fui apenas em um bloco. E após este bloco começou a me dar sintomas de gripe. Então, muito provavelmente eu me contaminei antes disso, né? Então, enfim, você que tá no carnaval aí, tome cuidado, né? Tome cuidado. Repelente para evitar dengue, né?
Covid, gripe, enfim, virose se espalha muito fácil, né? Multidões e multidões. E por hoje eu finalizo, tá? Você que conseguiu aproveitar o carnaval, tem mais, né? Tem o pós-carnaval. Então sempre aquele nosso velho lembrete com muita moderação, né? Sempre com muita cabeça, né? Beber muita água, repelente, que a dengue tá pegando solta aí. E é isso, gente. A gente vai tentar retomar aos poucos. Cada hora é uma coisa, né? Quando a agenda não permite, a doença não permite, mas a gente vai tentando, tá? Você que nos acompanha até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Peço para deixar uma moral, tá bom? Valeu demais, um forte abraço e logo menos nós estamos de volta. Tchau.